Olá, gente. Estamos aqui de novo para mais uma sessão, dessa vez para discutir fascismo e liberalismo. Na nossa reunião anterior, nós falávamos justamente sobre essa questão, né, de que maneira, né, colocando a pergunta de que maneira o fascismo poderia estar alinhado ao liberalismo, uma vez que nas suas linhas originais o fascismo seria entendido como um movimento antiliberal. E hoje a gente vai debater isso daí até para tentar entender as configurações do fascismo no momento presente. Bem, a primeira coisa que a gente precisa observar nessa problemática é que o fascismo não é, isso a gente já debateu pormenorizadamente, originalmente refratário ao capitalismo. Ou seja, não existe uma oposição necessária entre capitalismo e fascismo, muito pelo contrário. As ações de caráter fascista encontram amplo amparo dentro do movimento próprio da sociedade capitalista. Isso foi algo que nós já debatemos. Mas, de fato, quando a gente pensa no fascismo dentro dos moldes liberais, a gente está pensando numa configuração diferente. A gente está pensando num modo de organizar o fascismo que não se alinha de maneira completa, total, com aquilo que foi preconizado no seu princípio. Então, qual é o ponto aí que a gente tem que pensar? É que você pode sim ter um determinado movimento político de caráter fascista dentro do liberalismo. Entretanto, isso vai demandar das iniciativas políticas fascistas uma certa reconfiguração do seu ordenamento de Estado. Em que sentido? No sentido de converter a lógica liberal, que é a lógica empresarial, corporativa, para a lógica do Estado. Funda-se aí, dentro desse espectro, né, fascista contemporâneo, aquilo que a gente pode chamar de um Estado-empresa. A ideia de um Estado-empresa, ou seja, de um Estado que adota a lógica liberal, capitalista, empresarial, não apenas no que diz respeito a seus aspectos formais, ou seja, as questões mais protocolares que vão sendo abolidas, né? E aí você vê alguns casos extremamente alardeados na imprensa de certos governantes e tal, que rompem com solenidades inerentes ao cargo e por aí vai. Mas também vai ter de haver uma mudança na própria organização e gestão do Estado e na maneira como esse Estado é compreendido. Dentro daquilo que a gente poderia chamar de um fascismo liberal, né, a gente teria um Estado em primeiro lugar, extremamente preocupado com a sua saúde financeira, ou seja, com seu bem-estar econômico, assim como uma empresa precisa estar preocupada com seu bem-estar econômico. Também a ideia da finalidade do Estado se modifica. Né? Se antes o Estado era entendido, pelo menos dentro da sua idealidade, como tendo por obrigação não só proteger os seus cidadãos, mas também ativar ações visando ao seu bem-estar social, ou seja, o bem-estar social das pessoas que vivem dentro daquele país, dentro daquela nação. No Estado-empresa você não tem mais isso. Ou seja, você vai ter, na verdade, um Estado que vai ter como objetivo maior auferir lucro para si, né? Inicialmente, mas em especial para os detentores do capital, ou seja, para as grandes corporações. Logo, tudo aquilo que não diz respeito a essa finalidade, ou seja, as ações de caráter social, as ações que dizem respeito aos direitos universais, né, a saúde, a educação, por aí vai, foge, começa a escapar da tutela do Estado, ou seja, o Estado não tem mais alçada sobre isso, de modo que ele vai se constituir como um Estado que vai representar tão somente a continuidade daquilo que está lá posto, colocado dentro do chamado mercado, ou seja, dentro do universo das grandes corporações.
E aí a gente vai ter um ponto que eu considero muito interessante nisso e que também implica uma mudança extremamente sensível na ordem original, fundamental do fascismo, que é o nacionalismo. Ora, se no fascismo, digamos assim, clássico, nós temos a ideia de que o Estado precisa ser forte, né, de que nós precisamos ter um Estado forte, e aí a gente retoma a questão italiana, né, trazida pelo Mussolini, que teria que haver um Estado forte para combater as nações, né, capitalistas opressoras, né, e que proletarizavam as nações periféricas. No fascismo liberal, essa lógica se vê um pouco invertida, né, porque na verdade o Estado não precisa ser forte no sentido de se estabelecer enquanto uma nação soberana frente às outras nações. Ao contrário, há ainda a ideia da força do Estado, o discurso nacionalista é um discurso muito forte. Entretanto, o Estado, para ser forte dentro dessa lógica do fascismo liberal, precisa se subordinar às forças do capital externo. Ou seja, dentro dessa ordem, o Estado admite que não tem forças, né, para se tornar uma nação de fato grandiosa e potente, e aí ele abre o espaço, abre vias para a entrada do capital externo, né, para estar sob o comando de nações estrangeiras mais poderosas, e aí surge a noção de que são essas nações, né, e esse capital externo, essas grandes corporações que vão tornar, né, o país mais forte, ou seja, o país muito mais resistente e capaz, né, de se resguardar contra ameaças externas. Ou seja, é somente abrindo mão de toda e qualquer proteção maior, né, das suas riquezas, daquilo que lhe é próprio, enquanto o valor, é que o Estado poderia se tornar de fato forte, grandioso. Obviamente, esse discurso não se aplica às grandes nações, né? As grandes nações não trabalham nesse âmbito, mas elas trabalham na ordem do Estado-empresa, ou seja, um Estado que é a continuidade do capital, uma continuidade do mercado e que faz uso, né, dos seus aparelhos, tanto o aparelho ideológico como o aparelho repressivo, para manter essa ordem do capital, essa ordem exploratória como sendo a ordem total vigente. Isso é o que vale para as grandes nações. Já as nações periféricas assimilam muito mais facilmente essa lógica de se tornarem nações de fato assumidamente subalternas e com isso conseguirem angariar algum tipo de vantagem para si. Então é o que tem ocorrido em diversos países. No Brasil não é diferente, né? As iniciativas opressoras, defensoras de uma ordem extremamente violenta, né, no sentido do combate mesmo à democracia, tem se valido desse argumento de maneira assumida, declarada, de modo a se organizar a partir daí. Então, o que nós podemos afirmar dessa discussão? Que há sim um fascismo ascendente, não de agora, mas de muito tempo, e que está extremamente vinculado às novas variações do pensamento liberalista. E que esse fascismo ele preconiza principalmente o Estado como uma extensão do mundo corporativo, né, como uma extensão do mercado, como tendo finalidades similares a esse mercado, esse mundo corporativo, ou seja, estabelecendo como princípio maior o lucro e fazendo uso, né, dos seus aparelhos, né, tanto o aparelho repressivo quanto o aparelho ideológico, para que esse lucro, essa lógica maior, né, da riqueza e da acumulação por parte dos grandes capitalistas prevaleça.
isso, dentro das nações periféricas, vai se determinado dentro de uma ordem de cultura subalterna às nações mais ricas, enquanto as nações mais ricas operam enquanto Estado e empresa, porém gerenciando o andamento dessas ações políticas nas nações mais pobres. De modo que a gente tem aí uma verdadeira globalização fascista, liberal em curso e que nós precisamos combater com bastante veemência. Boa parte do que a gente tem visto como problemática nessa pandemia, especialmente no Brasil, é resultado disso, ou seja, é resultado justamente desses processos e dessas lógicas que vão se tornando cada vez mais predominantes aqui, que nós precisamos combater com bastante força. Então é isso, né, que eu queria tratar a respeito do fascismo e do liberalismo. Se nós tivermos aí melhores condições, vai depender de todo o aparato tecnológico disponível também, eu vou tentar fazer mais um encontro, dentro do qual a gente vai fechar esse mini curso, fechar esse debate com um certo manual aí contemporâneo que traz algumas questões importantes a respeito do fascismo e da nossa própria forma de ação. Mas vamos ver se isso dá certo, tá bom? Muito obrigado. Valeu.